Ok, estamos começando o programa da redação desta semana que começa com muitas novidades no mundo político, e nós cá estamos no programa da redação para levar alguma informação sobre esse momento eleitoral em que o país inteiro vive, um momento da festa democrática que se dará no dia 5 de outubro. Então você, web telespectador, você internauta, você deve estar sempre se perguntando: as pesquisas eleitorais, as pesquisas de opiniões, enfim, como é que você está interpretando, como é que você está vendo todas essas pesquisas que toda semana aparece uma, sai uma, sendo veiculada pela imprensa? Então, você que está atento, é um eleitor que tem demonstrado uma certa indignação, uma certa exigência do ponto de vista de querer uma atitude melhor, um posicionamento e postura diferente da classe política. É bem verdade, lógico, que você, atento a todo esse cenário, não pode deixar, como não vem deixando, de observar as pesquisas. Pesquisa é uma leitura que se faz do momento, da história, de determinado fato. Não é que a pesquisa, e ainda mais num processo eleitoral, uma pesquisa possa ser a única verdadeira. Mas os expertos no assunto veem a pesquisa como um balizador, um norteador, um direcionamento para que as campanhas, para que os candidatos possam ir percebendo como o eleitorado, como o eleitor, como a sociedade vai se comportando. Portanto, você, desde o início, depois das convenções, que se diz o seguinte: a eleição vai começar depois da Copa. Enfim, a Copa terminou em julho, tudo continuou muito morno, os nomes postos para disputa e escolha do cidadão brasileiro se articulando, se preparando, e todo mundo tem dito por uma boca só: que eleição diferente este ano? Ninguém está vendo tantas movimentações como a gente viu antigamente, caminhadas, carreatas, grandes comícios, grandes mobilizações. Ninguém viu isso nesta eleição. Então, o que estaria acontecendo? O que no fundo estaria acontecendo? Bem, são várias as opiniões. Se você, por exemplo, conversar com um cidadão comum, você vai na rua, vai na praça, vai no distrito, vai no assentamento, vai em qualquer lugar da sua comunidade e pergunta: por que você está desanimado? Por que você não está empolgado com a eleição deste ano? Na maioria das vezes, o que é a resposta do eleitor? Qual é a resposta do cidadão? Os políticos calçam 40, todos são iguais, farinha do mesmo saco. E isso faz com que a população fique temerosa. Prova disso, por exemplo, é que nas últimas pesquisas, que a gente vai dar algum número para você, ainda tem quase 30% de eleitor indeciso, dizendo que não vota em nenhum dos nomes, dizendo que vota em branco, que não quer ir às urnas no dia 5 de outubro votar, ou no segundo turno, aonde vai acontecer o segundo turno. Então, você, internauta, no seio de sua família, com os seus amigos, tem ficado atento a esse quadro. A eleição presidencial, que todos nós iremos escolher, vamos assinar uma promissória, um cheque em branco, um passaporte, para que a gente possa continuar ou mudar o quadro governamental que aí está. Você vai ter a oportunidade de dizer se quer a continuidade do governo do PT, sob a liderança da presidenta Dilma Rousseff, ou se quer mudar com dois candidatos em potenciais, que é
a ex-senadora, ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, do PSB, ou o ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, do PSDB. Além, evidentemente, de outras candidaturas que não têm toda a envergadura político-eleitoral no pleito. Então, você está diante exatamente de uma situação que, graças a Deus, o regime democrático proporciona a gente de forma sistemática. São as eleições. Há quem diga, há quem prefira que haja um dia, se volte um dia a ter eleições gerais, do vereador à presidência da República. Outra linha, outra corrente defende o seguinte: não, bom que tenha dessa forma, para que a gente perceba que o eleito ou os eleitos possam mostrar serviço ou não. De uma forma ou de outra, você, cidadão brasileiro, norte rio-grandense em particular, estão sendo chamados, convocados a 5 de outubro, escolher o seu candidato à presidência da República. As pesquisas mais recentes, por exemplo, mostram que para o primeiro turno, diz o Ibope, a presidenta Dilma Rousseff, candidata do PT, tem 38%, exatamente nessa data de 23 de setembro, enquanto Marina, no primeiro turno, teria 29% e Aécio Neves, 19%. Isso para uma conjectura, para uma hipótese de primeiro turno. Veja o que diz a mesma pesquisa. Em simulação de segundo turno, Marina tem 41% e Dilma 41%. Instituto ouviu 3.010 eleitores entre os dias 20 e 22 de setembro. Veja só que coisa interessante. Dilma Rousseff, no primeiro turno, 38%. Marina, 29% e Aécio, 19%. Mas sabe quantos eleitores branco e nulo nessa amostragem? 7 branco e não responderam 5%. Se você soma isso aí, vai dar 12%. Então é um número considerável de eleitores que podem fazer a diferença no primeiro ou no segundo turno. Agora, a simulação para o segundo turno aí muda totalmente o quadro. Marina, como a gente já disse anteriormente, chega a 41%, Dilma vai a 41% e Aécio, a 35% Aécio chega numa disputa direta com Dilma, que tem 46%. Marina e Aécio Neves, para você ter uma ideia, Marina tem 44%, enquanto Aécio 31%. Marina e Dilma, 41%, empatadas tecnicamente. Branco, 12%, e não sabe e não respondeu 6%. Então faz um total de 18%. Agora, o interessante é que desse percentual de eleitores que não decidiram em quem votar ainda, Marina leva uma vantagem sobre Dilma e sobre Aécio na tendência do eleitorado que tem dito que vota em branco ou não vota em nenhum candidato. Então, o percentual maior é exatamente da candidata Marina Silva. Esse é o quadro que, basicamente, nós temos há pouco mais de 10 dias do pleito de 5 de outubro. Ainda há muita água a rolar nesse quadro sucessório presidencial. É bom que a gente aguarde e fiquemos atentos aos acontecimentos. O fato novo, na verdade, que aconteceu nessa eleição, sem sombra de dúvida, foi o falecimento do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que levou o país a toda uma comoção e que Marina, assumindo a cabeça da chapa do Partido Socialista Brasileiro, realmente superou Aécio, que ficou em terceiro, está há muito tempo em terceiro lugar, e ela disputando par e passo com a presidenta Dilma. Temos a eleição para os governadores de estado. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, jamais se viu
uma composição política arregimentada, construída pelo presidente da Câmara Federal, deputado Henrique Eduardo Alves. Henrique conseguiu reunir em torno de sua candidatura, e uns chamam de acordão, enfim, independente da denominação, o que a gente observa no Rio Grande do Norte é que realmente Henrique conseguiu, em determinados municípios, reunir gregos e troianos. Eu li ainda há pouco até uma observação no grupo Ceará Mirim Livre, que tem como moderador o colunista do jornal O Litoral, João André, blogueiro, ele dizendo que o deputado Henrique conseguiu unir Deus e Satanás. Imagina o que a política não é capaz de fazer. Então, em relação às pesquisas aqui no Rio Grande do Norte, vamos trazer um número, o último número de hoje, inclusive, dia 23 de setembro. O Instituto Certos, ele diz o seguinte: vantagem sobre Robson Faria diminui, mas Henrique Alves ainda lidera a pesquisa. Isso está no jornal de hoje. No início de setembro, PMDBista tinha 9,96% de liderança na pesquisa Certos e reduziu 3,1%. Aí você há de perguntar, o que todos nós temos observado de lideranças, de vice-prefeitos, de vereadores, de alguns prefeitos, enfim, é que as coisas não estão acontecendo. E nesse mundo mágico, meu caro Edilson, da política, quando se diz que as coisas não estão acontecendo, você, eu não tenho a menor dúvida, faz a leitura. Que coisa é essa que não está acontecendo? As reclamações têm sido sistemáticas pela falta do compromisso assumido da candidatura majoritária, e leia-se a candidata Vilma de Faria e o candidato Henrique Alves, e, por consequência, vem aí os candidatos a deputado federal, a deputado estadual, que, segundo nós temos ouvido nos 4 recantos do Rio Grande do Norte, e a imprensa tem veiculado isso, honrar esses compromissos. Toda terça-feira, toda semana tem uma terça-feira, e o dia que escolheram para resolver essas questões era terça-feira. Eu conheço, por exemplo, um vice-prefeito de uma cidade, de um município do Mato Grande, que disse o seguinte para mim: Irã, você sabe quantas terça-feiras eu vou mais lá no comitê de campanha? Nenhuma. Então, meu amigo, se a coisa está desse jeito, tem 2 razões: ou o excesso de confiança do grupo que lidera a coligação do candidato Henrique Alves, por achar que já ganhou a eleição, ou então a coisa não está fácil e a luz amarela do alerta acendeu em sua coligação. Por outro lado, a candidatura de Robson Faria ganhou, em minha opinião, um certo reforço, que é a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em todo o estado do Rio Grande do Norte, além dele ter mantido aquela conversa com o candidato Robson Faria, que a televisão, o programa eleitoral de Robson, tem veiculado os carros de sons em todos os municípios, e aqui em Ceará Mirim não é diferente, sobre a coordenação do ex-vereador Júlio César, tem passado por aí a voz do presidente Lula pedindo aos seus companheiros, aos seus amigos, que dê um voto de confiança a Robson. Temos ainda um tempo, um período, uns dias, para que a gente observe como esse quadro vai se comportar. Em minha opinião, o segundo turno, caso haja aqui no Rio Grande do Norte, para a decisão em quem você vai votar, a impressão que se tem é que aquela velha máxima não volte. Henrique é um grande parlamentar,
mas como candidato a cargos majoritários, ele ainda não ganhou nenhuma. E a impressão que se tem é que desta vez, com essa mega composição partidária, todos os ex-governadores vivos e os que já partiram, os seus seguidores, estão com o Henrique. Então, o número de prefeitos, de vereadores, enfim, de lideranças, é muito grande em torno da candidatura de Henrique. Mas você, eleitor, você, cidadão, vai analisar, vai exatamente fazer uma leitura das candidaturas postas. Além de Henrique Robson, você tem o professor Robério Paulino, tem Simone Dutra, que são candidatos alternativos, como também Araquém. Eis a questão, eis o momento e a oportunidade de você decidir quem você quer governando o Rio Grande do Norte, que não está na dica de nada, em uma situação confortável. O próximo governante do nosso estado vai ter muita dor de cabeça, vai ter muita preocupação e muito trabalho. Eu estou exatamente aqui, vou até atender. Luiz, eu estou exatamente ao vivo, gravando com mais 10 minutos, amigo, eu volto a ligar para você. Estou gravando exatamente agora, mas abri aqui uma frestazinha para exatamente dizer ao vivo, no meu programa da redação, que você está me ligando e eu volto já já a conversar com você. Bom, então é o seguinte, vem aí depois desse quadro que a gente pinta, a campanha para o Senado da República. E aí você deve estar surpreso com o avanço da deputada Fátima Bezerra para uma vaga de Senado que todos os estados brasileiros irão eleger. A ex-governadora Vilma de Faria, atual vice-prefeita de Natal, conhecida no estado do Rio Grande do Norte todo, mas hoje eu ouvi a uma entrevista da candidata ao Senado Vilma de Faria, aqui em uma emissora de Ceará-Mirim, e notei, observei pela sua voz, pela sua forma na entrevista, ela meia sofregar, um ar de preocupação. O que será? Fátima tem mantido a sua linha de campanha sem agressão, né, sem dizer desaforo, apenas mostrando o que faz, que tem sido uma leal representante do PT e do governo federal aqui no estado, tem buscado veicular as realizações e ações do governo federal, a sua atuação, ao seu mandato parlamentar, de forma que a eleição para o Senado, estão dizendo inclusive que Fátima está puxando o Robson para cima e Vilma puxando o Henrique para baixo. Temos pouco mais de 10 dias. Esse quadro, nós estaremos com ele mais ou menos delineado a semana que entra, quando aí a gente terá aqui um analista político, não é, para fazer um diálogo, bater um papo comigo e a gente deixar você muito mais informado. O da redação desta semana, vamos deixar por aqui, mas no compromisso de, na próxima semana, voltar para você que tem se acostumado, que tem se habituado a assistir o da redação através do www.youtube.com/TV da Redação ou simplesmente www.tvdaredação.com. Quero agradecer, portanto, a Edilson Souza, da EBS Entretenimento. Tudo em filmagem para você. Sua festa de casamento, sua colação de grau, enfim, seu aniversário, você tem na EBS Entretenimento a qualidade de áudio e imagem para a sua posteridade. Agradecer também a Digicontrol Brasil, do nosso amigo Tiago Silva, tudo em hospedagem de sites e mais web, rádio para você. Portanto, você da TV da Redação, o nosso muito obrigado e a gente volta com mais uma edição do programa nos próximos dias. Boa noite.